A doutrina do santuário, além de nos mostrar a graça de Deus no Antigo e no Novo Testamento e de nos ensinar que só existe um plano de salvação, a doutrina do santuário também nos mostra que só existe um estilo de vida moral para o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso aqui é muito importante. Se a graça, se a justificação pela fé, se o sangue do Cordeiro sempre foram a base do ritual do santuário terrestre e é a base do santuário celestial na nova aliança, por que o estilo de vida moral dos justos seria diferente? Ou seja, por que os 10 mandamentos se aplicariam apenas a Israel e não à igreja? Não tem lógica. Se você ir mais a fundo, você percebe que, na verdade, a maioria dos cristãos crê na validade de 9 mandamentos. 9. Só que tiram um. Com diversas alegações, obviamente, e nenhuma é sustentável. Por quê? A doutrina do sábado, ela não foi dada só para Israel. Ela foi dada inicialmente para Israel, mas não só para Israel. Para você ter uma ideia, Deus abençoou e santificou o sábado, o 4º mandamento do Decálogo, na criação. Em Gênesis 2, 2 e 3, quando existiam apenas Adão e Eva. Então isso mostra a universalidade do sábado e que ele se trata de um princípio de adoração e de ordem moral. Foi criado por Deus. Temos apenas 2 instituições do Éden, o casamento e o sábado. 2 instituições que Deus preserva ao longo da história. Não vou entrar aqui nos detalhes agora sobre a substituição do sábado pelo domingo. Faremos isso numa outra lição. Mas só para você entender, a doutrina do santuário nos mostra que o estilo de vida moral dos salvos é o mesmo. E nós vemos aqui uma coisa muito interessante, que é em Apocalipse 11, 19, que é o seguinte. Lembra que eu falei antes que, de acordo com Êxodo 25, versos 8, 9 e 40, o santuário terrestre era uma maquete, uma cópia do santuário celestial? Pois os móveis, o mobiliário que existia no santuário terrestre também é uma cópia de uma realidade celestial que Deus mostrou a Moisés para ensinar o evangelho na forma de símbolos para os israelitas. E olha o que João viu no santuário celestial após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Presta atenção, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Ou seja, há um santuário celestial, há um original, como diz Hebreus 8, 1 e 2. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Essas vozes, trovões, terremoto, isso aqui tem a ver com o juízo, manifestação de Deus. E esse juízo tem como base o quê? Primeiro, a aceitação, a rejeição de Jesus Cristo como Salvador, o Cordeiro, mas tem também como base algo que está dentro da Arca da Aliança, no Santuário Celestial. Você lembra o que estava dentro da Arca da Aliança no Santuário Terrestre? As 2 tábuas da lei. É óbvio que essas 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, representam os princípios morais do governo de Deus para todo o universo. Então, os 10 mandamentos, eles são transcrições na linguagem humana de princípios que já existiram desde sempre e que eram comunicados na linguagem dos seres dos outros mundos e dos anjos. Então, veja, a Arca da Aliança no lugar santíssimo do santuário nos mostra que para destruir a lei de Deus e torná-la inválida, um ser humano tem que ser capaz de subir a esse santuário e destruir esta arca que está lá. E eu duvido que alguém consiga fazer isso. Enquanto existir a Arca da Aliança no santuário celestial, a lei que está ali dentro, ela será eterna. Não tem como mudar isso.
E aí eu finalizo lendo uma declaração para você, uma citação, um argumento muito interessante de R.F. Cottrell. Você vai ver aí na tela essa citação. Eu tirei deste livro aqui do Dr. Alberto Tim, O Santuário e as Três Mensagens Angélicas. Em 1854, ele argumentou e explicou por que muitas pessoas rejeitam a doutrina do santuário. Preste atenção nessa argumentação aqui, ó. E, consequentemente, né, por que as pessoas tinham uma aversão à doutrina do sábado. Preste atenção e veja se isso aqui não é real. Ele escreveu isso em 1854. Ó. Ninguém rejeitaria o santuário da Bíblia se o lugar santíssimo não contivesse a arca. E a arca não seria motivo de objeção se não contivesse as tábuas do concerto. E essas não seriam objetadas se tivessem apenas 9 mandamentos. E aí ele segue na argumentação, né, de acordo com Cottrell, é a transgressão do 4º mandamento que cega a pessoa a todas as belezas do santuário celestial. Então, se você quiser entender devidamente essa doutrina, você tem que entender que a graça está presente no Antigo e no Novo Testamento e que o estilo de vida moral para os justos é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento, incluindo a observância do sábado. Prova disso, entre outras, está Hebreus 8:10 e é com esse texto que eu finalizo. Hebreus 8:10 diz que na nova aliança, ou seja, nesta fase em que o sangue de Cristo é derramado por nós, o Espírito Santo quer escrever esses princípios morais em nosso coração, ou seja, não há abolição da lei na nova aliança. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Repito, esse texto aqui, na verdade eu destaco, ele é uma citação de Jeremias 31, 31 a 34. Ambos os testamentos se completam e não se contradizem. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então é propósito do Espírito que este sangue de Cristo, que é o centro de todo o ritual do santuário, tanto na antiga quanto na nova aliança, que este sangue nos justifique, purifique-nos dos nossos pecados. E é propósito também que o Espírito Santo, assim como trabalhava para transformar e santificar o antigo Israel, é propósito que ele trabalhe para nos transformar e nos colocar cada vez mais de acordo com a lei de Deus. Quer dizer que não vamos pecar mais? Impossível. Este processo estará completo na glorificação. Mas enquanto isso, você e eu confiamos no que diz 1 João 2:1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.